Fala pessoal, Klinsmann aqui, e hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou explicar o desafio que eu desenvolvi, que foi utilizado nas semifinais agora do Mundial. Então, eu não vou resolver ele em tempo real, porque ele já está resolvido, né? Na verdade, foi o jeito que eu desenvolvi o modelo para submeter, para mandar para o pessoal do Mundial. Então, claro que eu vou passar questão por questão, mas ela já está resolvida. Eu só vou falar o que eu pensei e, obviamente, eu vou explicar também sobre o desafio. Antes da gente começar, cadê meu mouse? Só para falar para vocês, né? Deixa eu passar para essa tela aqui. Lembrando que pelo QR aqui ou pelo link que vai estar na descrição, vocês podem ter acesso ao meu curso, né, sobre desenvolvimento de raciocínio, de intelecto, né, chamado aqui Intelecto Pro Player, para resolver desafios para a cabeça de vocês entender como os melhores do mundo pensam, como eles resolvem as coisas. Afinal, isso aqui é um compilado, um curso que é um compilado de resolução, de saber como pensar, de saber como resolver problemas. Então tá aqui o lembrete para vocês. Só porque já estava aberto aqui também, né? Lembrando que eu acabei de voltar das finais do Mundial, né? Participei da repescagem. 2023 eu fui top 64, top 63, eu não me lembro exatamente. Esse ano agora eu subi 10 posições, top 53 do mundo, então estou bastante feliz. Né? Então isso aqui é para trazer para vocês conteúdo. Eu sei que bastante gente que vai ver esse vídeo, a galera do Mundial, né, que estava lá comigo, que viu depois, que compete no cenário internacional, então tomara que para eles o tradutor aqui do YouTube funcione. Mas vamos deixar de papo, né? Tô com o nariz meio estranho aqui da viagem, da canseira, né? Mas vamos olhar aqui o Excel. Então, esse aqui é o desafio que ele tá vazio, tá? Porque é a versão que eu submeti, mas qual que é a moral? Vocês conseguem ver aqui que a gente tem um losango, né? A gente tem um Excel invertido, né? Então o nome do desafio se chama Isometric Chaos, né? Caos isométrico, né? Que eu dei uma girada na, no grid, né? Na malha do Excel. Então aqui a gente pode ver, ó, que se eu dar um zoom, eu fui bem querido com a galera, né? Botei aqui, ó, A1, B1, C1, eu inverti a orientação, né? Das linhas, então ao invés de ser aqui, né? A1, B1, C1 ser retinho, eu dei essa invertida em 45 graus aqui, né? Para que a gente enxergasse, para que quebrasse um pouco, né? Da lógica e do jeito que as pessoas acompanham, né? Ou fazem desafios de deslocamento em mapas na vertical e na horizontal. Né? Então aqui isso aconteceu, fiz de propósito para que as pessoas pensassem diferente para mudar o sistema de coordenadas. Acho que a galera tá com uma relação de amor e ódio desse desafio, porque todo mundo adorou, mas algumas pessoas também travaram, algumas foram eliminadas por causa desse desafio. Né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou lendo questão por questão, aqui está em inglês, mas eu vou explicando para vocês, né? E aí vamos ver o que acontece. Bom, desculpa, só outra coisa. Basicamente, né, a gente só tem a malha invertida e outra coisa. Aqui vocês podem ver, né, B2, C3, a gente tem a letra da nossa malha isométrica, né, que está invertida, então elas são chamadas de isorefs, né, tipo aqui esse C3, ele é a célula C3 dessa malha invertida, né, porque isso aqui é um mapa 26 por 26 bem grandão aqui que a galera tinha que mexer. Então, esse C3 aqui, ele é o C3 da malha invertida, mas na verdade ele é a célula AA6. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Deixa eu aproveitar que a gente tem esse recurso novo de Focus Cell, ó. O C3 é o AA6, né? Assim como esse F11 aqui, vamos pegar um no canto aqui, ó, A12. O A12 isométrico, ele é o P13, né? Então, só para a gente entender do que a gente vai estar falando, porque tem horas que a gente vai usar uma referência e outra horas a gente vai usar outra. Essa é a proposta do desafio, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ler a primeira questão. Aqui pergunta o seguinte, ó, qual o conteúdo presente em determinada célula, né? E essa, quando a gente fala cell ref, é a referência original mesmo. Então, AA2. Então, por exemplo, se eu viesse aqui e quisesse ir para a célula AA2, né? Ele veio aqui, ó, a AA2 do Excel é a isoref, né, do isométrico A1, que é isso que ele está nos dando aqui. Então, a AA2 é o A1. Como é que eu resolvi essa questão? Aqui o Excel, para quem for do cenário internacional, quem for ver, né, o indireto é indirect, né? Então eu estou puxando lá, procx é xlookup, então eu estou procurando pelo exemplo 1 lá no case, trago ele para cá e aí estou buscando, né, ele aqui dentro do meu isogrid, né? Estou procurando quem é que é o AA2 aqui, ele está me retornando o A1. Então aqui a resposta é basicamente só a aplicação da função indireto. Tá? Então a gente faz isso para todos. Aqui eu estou utilizando uma tabela de dados, né, para replicar isso para todos.
O segundo, então, qual é a referência de célula da ISOREF, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, o B2. O B2 aqui no ISOGRID, ó, o B2 está aqui, ó. O B2, na verdade, é o AA4, né? Então, ó, o B2 é o AA4. Como é que eu resolvi isso, né? Para começar, aqui eu fiz uma outra planilha aqui chamada de ISOGRID Helper, né? Uma tabela auxiliar, onde eu tinha o mesmo mapa, só que aqui do lado eu transformei o mapa todo, botei ele na vertical, né, transformei aquele mapa todo numa coluna e também peguei todos os endereços, porque aqui, ó, vamos ver, cadê os nomes? Não nomeei? Tudo bem que eu não nomeei, não tem problema. Então ali eu peguei, aqui é o mapa original, né, a grid na malha original, e aqui embaixo eu peguei e fiz a função endereço, né, address, com a função linha, que é row, e a função call, que é column, né, então eu peguei o endereço de todos aqueles lá. Então aqui em cima eu tinha o mapa como ele é, e aqui embaixo eu peguei a referência, né, o endereço de cada uma daquelas células. Depois de ter feito isso, eu só transformei tudo em coluna, né? Para call, em inglês é to call. Então, usei essa função aqui para transformar toda a... Está calculando as tabelas de dados ali. Caramba. Ok. Conclui aí. Né? Então, aqui eu estou calculando todas... Estou transformando em coluna todas as referências aqui do grid, né? E também todas ali do mapa. E aí, com essas duas aqui, uma do lado da outra, eu consigo simplesmente fazer um proc_x, que é um VLOOKUP, né? Do que estava na outra base, e aí ele traz de forma reversa para a gente, né? A diferença aqui da primeira para a segunda é que uma a gente olha só o conteúdo direto e a outra a gente tem que procurar onde é que estava aquele conteúdo para retornar para nós. Beleza? A nível 2 é isso. A nível 3 já muda um pouquinho, porque olha só, a brincadeira aqui, né? E vocês vão ver que eu vou estar entortando a cabeça todas as vezes, e esse foi o intuito, né? Deixa eu voltar aqui. Esse foi o intuito do desafio, porque eu pensei num meme, né? E até geraram memes disso, né? Que como isso aqui tem invertido, as pessoas lá na live iam estar resolvendo aqui daqui a pouco. Como é que tá esse aqui? É diagonal, então a diagonal, na verdade, é o vertical ou horizontal, porque eu estou tendo que virar minha cabeça, né? Então, aqui já começa isso, né? A gente tem aqui, deixa eu voltar para foco para a tela. Isso. Então, aqui ó, a gente tem o C3 na malha, que se ele for diagonal para cima e para a esquerda, que é o que está pedindo aqui, né? Diagonal para cima e para a esquerda, se eu for para cima e para a esquerda na orientação, né, e andar 3 células, eu vou acabar caindo na célula 7, né? Então, eu comecei na C3, diagonal para cima e para a esquerda, andei 1, andei 2, andei 3, e aí eu caí naquela ali, né? Então, eu tenho que levar em consideração qual é a ISOREF, né, a referência dentro da ISOGRID ali, andar 3 passos nessa direção. Como é que eu fiz isso? Primeiro eu trouxe eles para cá, descobri quem estava lá, né, qual célula é referência de ISOREF e CellRef, né? E aí, como as 4 direções elas estão invertidas, né? Isso aqui é o que vai me pedir o desafio. E aqui eu criei só uma tabela auxiliar, né? Porque se eu olhar aqui para grid, diagonal para cima e para a esquerda, que esse C3 pararia lá no 7, estou caindo fora da tela ali, ó, diagonal para cima e para a esquerda, na orientação normal do mapa é para cima. Assim como se eu olhar para o C3 e fosse diagonal para cima e para a direita, ele seria horizontal no mapa. Então eu só fiz esse depara, né? Essa aqui é a origem, isso aqui é como fica na busca original, né? E aqui eu só listei o deslocamento na coluna, o deslocamento na linha, e aí a gente só faz, né? Aqui a função, aqui deslocamento, né? Desloque é um offset, né? Do indireto, indirect, daquela célula lá no mapa, a magnitude aqui, que é o 3, vezes o proc_x ou VLOOKUP dessa flecha nas tabelas auxiliares, tanto para a linha quanto para a coluna. Então aqui não tem muito mistério também, né? Um jeito legal de fazer, misturar aqui o indireto com o offset e o proc_x, né? O VLOOKUP. Então aqui é só para a gente dar passos, né? Se deslocar de célula para célula. No nível 4 já começa a ficar um pouquinho mais confuso, né? Porque olha só, a gente vai receber uma referência de célula, que é a Z6, e aí aqui a direção ela está na horizontal, só que se eu olhar na direção horizontal, ela está na diagonal, né? Então, quando eu der uma referência, eu quero somar todo mundo que está ou naquela horizontal ou na vertical, claro que baseado, né? A gente tendo que trocar a referência pro padrão da malha nova, né? Então, como é que foi o meu jeito de resolver isso aqui? Primeiro que eu puxei a célula, né? Então, eu vou descobrir onde é que está o Z6 lá na grid, né? Então, cadê o Z6? O Z6 está aqui, ó. O Z6 é essa aqui, né? Esse 2. Então, como eu quero na horizontal, teria que ser todos esses aqui, ó. Né? Se fosse para o lado aqui, somar todos esses dessa linha. Né? E assim
sucessivamente. Como é que eu resolvi? Primeira coisa, eu descobri o que estava na própria célula, então só fiz um indireto, o indireto daquele carinha ali para saber o que está nele. Além disso, aí eu peguei e fiz individualmente, descobrindo todas as direções a partir daquela célula. Então, as 4 diagonais, né, aqui eu estou fazendo um scan, então eu estou indo passo a passo, né, estou fazendo uma sequência de 26 passos aqui, onde, a partir daquela célula que eu ando 26 casas, né, me desloco 26 vezes nas 4 direções. E por que 26? Porque como o mapa é 26 por 26, eu com certeza pego todo mundo, porque poderia estar na célula A1, na Z6, na Z26. Então, eu fazendo ele andar 26 passos, eu tenho certeza que ele vai contemplar todo mundo, seja da horizontal ou seja da vertical. Então, aqui fiz uma função scan, vocês podem ver que às vezes ele dá erro de referência, né? Porque pensa que eu estou nessa célula aqui, ó. Vou pintar essa célula de amarelo. Se eu estou nessa amarela e vou indo diagonal para cima, uma hora acaba, porque aqui eu só teria mais uma e mais duas para ir nessa direção. Se eu tivesse que ir a terceira, a quarta, a quinta, acabaria o Excel e daí daria erros de referência, porque ele não tem aonde se apoiar ali, né? Então, o que eu fiz? Primeiro eu descobri todo mundo, e aí o que eu fiz? Aqui eu mandei ele somar, né? Estou somando, só que se aquilo dá erro, eu quero que ele considere zero. Então, tudo que é valor acaba sendo valor, e tudo que é ref, aqui pelo ser erro, né? If error, ele dá zero. Então, aqui eu estou contemplando, né? Estou partindo da minha célula central, que ali no caso era 2, e estou vendo as 4 diagonais. E aí, depois disso, só me serve. O que eu faço depois disso, né? É só eu ver o que é aqui, ó, que ele está me pedindo a horizontal. Então, se for a horizontal, né? E lembrando que eu só tenho que virar a cabeça, eu tenho que pegar 2 diagonais, ou se for a vertical, eu pego as outras duas, né? Porque se eu partir desse ponto aqui, eu posso ir diagonal para lá e diagonal para cá, diagonal para baixo e diagonal para a direita. Então, foi só uma forma de separar a célula central e todas as 4 ramificações daquela direção, né? Então, esse foi o jeito que eu fiz, é um jeito bem, bem fácil, né? Não que eu fosse se aparecesse esse desafio para mim, não que eu teria esse pensamento genial e enxuto, né, lá na hora, mas como esse aqui foi um desafio que eu desenvolvi, foi o jeito que eu pensei para conseguir resolver essa questão, né? Então eu parto da central e vejo as 4 direções a partir dali. E aí, dependendo de qual for a direção, se na horizontal ou na vertical, eu só escolho as duas componentes para formar isso, somando com a célula central, porque a célula central eu separei ela, só do meio, a minha própria célula, e a partir dela que eu fiz as ramificações. Então, eu só tem que tomar cuidado para não contar duplamente a mesma célula que a gente está, né? Então, nesse caso aqui foi esse o resultado. Aqui, o nível 5, né? Ele pede o seguinte: aqui a gente sempre começava numa célula que era número, então era só eu descobrir a diagonal. Aqui na questão 5, eu começava numa célula que era uma referência mesmo, e aí dependendo se era vertical ou horizontal, né, eu tinha que pegar as duas que estavam adjacentes naquela direção. Então aqui ele estava pedindo vertical, né? Eu estou olhando vertical aqui. Se eu virar minha cabeça na orientação do mapa, vertical acaba sendo uma das diagonais. E aí, olha, o C7 está aqui, então as duas verticais que estão aqui são essas duas que estão pintadas em verde, né? E como é que eu resolvi essa aqui? Primeira coisa, o que eu fiz? Aqui eu só fiz uma referência para eu conseguir saber quais eram as células de cada uma das originais aqui. Então, qual que é o endereço da A1, a A2? Qual que é o endereço da B1, a B3? Qual que é o endereço da C1, a C4? E assim por diante. Então, aqui eu só fiz essas referências, né? Aqui eu só criei a sequência, né? Em inglês é unichar, essa aqui. E aqui a referência eu só fiz um proc_x daquilo lá naquele nosso mapa auxiliar, que tinha aqui, né, a ISOREF e a CellRef. Com base nisso, aí aqui fiz uma brincadeira com o scan, né, para eu fazer uma cascata, né? Então, o que eu criei aqui? Aqui eu criei o mapa, é como se fosse um mapa, né, uma grid, só, só dos números. Então, 7725, 6225, aquilo ali eu criei aqui, ó, 7725, 6225, onde eu fiz um scan com uma sequência, e aqui eu fiz, né, a função lambda, daí para dentro do scan, um desloque, que é um offset, com um indireto. Então foi só uma brincadeirinha aqui de argumentos, o que eu ando para baixo, o que eu ando para as diagonais, né, para a gente conseguir fazer essa brincadeira. Então, na verdade, tudo isso aqui que eu tenho, né, dá um zoom out aqui, isso aqui é o mapa na orientação certa de tudo que é amarelo. Então, 77251 estava ali, né, aqui, ó, 77251 estava aqui, 77251, 62254, então assim a gente vai. Então aqui
eu organizei o mapa, né, deixa eu ver se está no mesmo zoom, está no mesmo zoom, então aqui eu organizei o mapa, e aqui para saber se é vertical ou horizontal, eu só fiz uma soma do escolher colunas, né, choose calls, ou fazer outra soma aqui, a soma do escolher links, né, choose rows. Então, desse jeito que eu montei aqui, estava bem fácil, né, da célula que a gente tinha aqui, eu separei o que era linha, row ou coluna, e aí, baseado se estava pedindo vertical ou horizontal, eu peguei tanto a escolher coluna da própria coluna, quanto aquela mais uma, né? Porque sabendo de onde é que eu estou, eu tinha que pegar as duas do lado, uma adjacente na esquerda e uma adjacente na direita. Então, do jeito que eu formatei, ficou bem simples, porque sabendo a coluna ou a linha, e me apoiando se era vertical ou horizontal, eu conseguiria pegar, vamos supor, se fosse a primeira, né, o A, eu pegaria só essas duas. Se fosse a B, eu pegaria essas duas, porque o B estaria aqui no meio, né? Se fosse o C, que estaria aqui no meio, eu pegaria as duas adjacentes e assim consecutivamente, tanto para vertical quanto poderia ser para horizontal, né? Então, aqui está o mapa, a direção, eu separei a linha e a coluna desse aqui, e aqui eu só fiz um escolher colunas porque eu já consegui organizar o mapa dessa forma, eu consegui explodir ele, né, para que eu consiga pegar de forma adjacente tudo que está na esquerda ou na direita, né? Um jeito bem enxuto mesmo de fazer isso. A questão 6 para alguns era uma das mais difíceis, né? E como é que eu resolvi a questão 6? Aqui a questão 6 pediu o seguinte: baseado numa célula inicial, né, eu queria a soma dos números, né, a soma dos amarelinhos, que estavam dentro de um raio de uma distância máxima que eu forneci aqui. Então, por exemplo, aqui no exemplo, ó, partindo da ISOREF D3, que está aqui, eu quero somar os valores que estão numa distância máxima de 3. Então, aqui embaixo eu botei a legenda. Ó. Os primeiros adjacentes é 1, os segundos adjacentes são 2 e os terceiros adjacentes são 3. Então, claro que quando é uma célula laranja, por mais que ela esteja dentro da distância, ela não tem o valor para ser somado. Né? A célula laranja vai estar ali dentro só como uma referência, mas justamente isso eu não vou somar ela. Eu tenho que somar somente os números que estão dentro aqui desse recorte, né? Dentro dessa distância máxima. Então, como é que eu fiz isso aqui na 6? Na verdade, um jeito bem fácil, aqui eu botei só uma formatação condicional, né? O que eu estou fazendo? Baseado na célula que eu estou selecionado aqui, né, que é a U12, que no caso é a AJ33, dentro da referência, o que eu fiz aqui? Eu só botei uma formatação condicional para ficar mais visível para vocês, tá? Quanto mais próximo, mais verde, quanto mais longe, mais vermelho. Então, para cada uma dessas células, eu estou vendo quantas linhas tem, ou rows, entre a célula que eu estou e o indireto da célula inicial que eu tinha lá no início. Né? Então, se eu estou selecionado na AJ33, né? Vamos ver cadê aqui o AJ33. AJ33. Tá ali, ó. O AJ33, para ele mesmo, a distância é zero, porque se eu estou olhando para ele, as minhas linhas de distância e as minhas colunas de distância para ele são zero. Como todas essas células elas estão dinâmicas, né? Eu estou pegando um intervalo, tá vendo que tem dois pontos aqui? Então eu estou criando sempre um intervalo entre a célula que eu estou e aquela célula fixada lá naquele lugar. Tá? Então, para cada célula, nessa aqui, ó, eu tenho uma coluna e uma célula, desculpa, uma coluna e uma linha de diferença. Né? Então aqui, dessa para essa dá 2, porque se fosse para cá, seria 1 mais 1 dá 2. Tá? Então, eu deixei esse mapa dinâmico aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu estou olhando o 91, mas vamos ver o 100, que foi para a célula, ele está recalculando tudo ali. Eita, até que está demorado, é que tem bastante coisa aberta aqui. Mas tudo bem, ó, foi para o AD43. Agora o nosso verde não está mais lá no canto, o AD43 está aqui no meio. Ó. Então agora, com esse dinamismo, né, como eu montei essa base dinâmica, é só eu fazer um proc(x) daquela distância i. Né? Então eu tenho uma célula, tenho a original dela, e eu estou somando todo mundo que é menor ou igual que aquela distância. Né? Então, se isso aqui é menor ou igual que a distância que eu tenho, que aqui no caso é 9, soma, de onde é que eu estou somando mesmo? Eu estou somando da ISOGrid. Né? Então, se lá está me validando que é menor ou igual à minha distância, eu vou somar os amarelos que estão naquele intervalo. Né? Eu não sei se vocês conseguiram captar. Quem não resolveu o desafio, obviamente, deveria ter resolvido antes de estar olhando isso aqui, né? Mas para quem já resolveu, eu tenho certeza que vai ser bem legal, que isso aqui é um jeito diferente de fazer. Eu deixei esse mapa aqui dinâmico, dependendo da célula que a gente selecionou ali. Né? Então a gente tem aqui o verdinho mais para baixo. Né? Se eu botasse aqui o exemplo, example 6, aí ele vai recalcular tudo de novo. Só vamos deixar uns segundinhos aqui que, ok, que estranho, mas tudo bem. Né? Se eu voltar para cá, ó, não está mais aqui embaixo, estava lá em cima. Né? Então isso aqui é um jeito dinâmico da gente fazer isso,
Então, eu transformei o mapa em dinâmico aqui, dependendo da diferença de linhas e colunas para minha célula original fixada. E aí, uma vez tendo essas diferenças, eu só faço um soma C, né? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Um soma C é um sum if, se aquela distância é menor dentro da minha distância permitida. Né? Então, essa aqui seria a questão 6 resolvida. A questão 7, ela pede os quadrantes, né? Então, se eu estou na célula C4, e aqui eu estou pedindo a diagonal para cima, para a esquerda e para baixo, para a direita, né? Olhando aqui na orientação, tudo que tiver para cima, para a esquerda e para baixo, na direita, eu tenho que somar. Então, para resolver a questão 7, eu fiz um raciocínio bem parecido com a 4 aqui, né? Que ao invés de eu somar a linha, na verdade é uma mistura da 4 e da 5, né? Eu pegando aquela distância, eu quero escolher todas as linhas e colunas que estão naquela direção. Né? Então, vendo aqui a resposta da minha questão 7, né? O mapa aqui é o mesmo, né? Porque eu transformei tudo que era amarelo para esse mapa flat aqui. Aí aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a soma do pegar, né? Sum, aqui, o pegar em inglês é take. Então, eu estou fazendo um pegar, aí aqui só tem uma questão de álgebra, né? Para eu pegar, dependendo da linha e da coluna da minha célula original, eu vou deslocar aqui quantas linhas e colunas eu preciso. Né? Então, aqui eu tenho facilmente, da mesma forma análoga, né? Antes aqui, no nível 4, eu estava pegando só naquela linha, naquela direção. Aí aqui no 7, por ter usado a função pegar, eu estou pegando todo aquele bloco, todo aquele recorte. Né? Então, se eu tivesse numa célula X específica, eu teria que pegar só o que está acima e à esquerda e o que está abaixo e à direita. Então, dessa forma, eu consegui fazer os 4 quadrantes, independentemente de onde esteja, e da mesma forma, né, eu tendo explodido esses quadrantes, aqui eu só estou fazendo, né, uma soma. Se for numa diagonal para cima, para a esquerda, para baixo e para a direita, eu somo 2. Se for a outra diagonal, eu somo os outros 2, porque não tem muito mistério, né? Eu estou dividindo todo aquele mapa amarelo, né? Yellow grid, tá dito aqui, né? Que seria um mapa de todas as amarelinhas, né? Se eu descobrir onde é que eu tô, eu consigo dividir o mapa em 4. E se eu divido o mapa em 4 e eu tenho essa diagonal aqui em cima, é só eu pegar o que está num extremo e no outro extremo, ou se for o contrário, no outro extremo e no outro aqui também. Né? Então aqui é só uma questão de álgebra mesmo, né? Depois vocês podem compartilhar aqui comigo as respostas de vocês. E com isso a gente teria solucionado as 7 questões, né? Fora isso, a gente teria, né, as 5 perguntas bônus, né? E a primeira delas é a seguinte: qual é a referência da célula no centro do grid, né? Bom, a gente poderia fazer isso no olho, né? Sabendo que tá aqui, ó, a coluna do meio é a A, né? E se eu viesse aqui para ver a lateral, 27, né? Porque são os cantos, né? A célula central é essa do meio, a célula outra aqui no canto, né? E se eu fosse ver aqui no meio, que é a intersecção dela, seria o AA27, né? Que é a resposta que a gente tem aqui. Outra forma de fazer, né? Seria a gente dividir o número de linhas, né? Então, eu estou dividindo o número de linhas por 2, né? E estou arredondando para cima, só por causa de fosse ímpar, né? E somando mais um, por que aquele somando mais um? Porque ela não começa do zero, né? Ela começa com uma a mais. Ela tem um espaço aqui, tanto na primeira coluna, quanto um espaço extra aqui na primeira linha. Então, esse aqui seria o jeito de fórmula, né? De resolver a primeira. A segunda aqui. Qual é a referência de célula da única célula vazia dentro da isogrid? Né? Então, aqui, dentro dessa isogrid tem uma célula vazia, né? Que ela tá aqui embaixo. Onde é que eu tô? Aqui, ó. Tá aqui, ó. É a K33, que para quem não sabe, K é a minha letra e 33 é só a minha idade nesse ano. Então, só botei isso aí. Ainda bem que ela estava dentro, então eu escolhi essa aí. Né? Então, se poderia fazer alguma coisa de tudo que é vazio, botar 999, e aí tu botar uma formatação incondicional que fique vermelho, os maiores números, aí tu ia ver que tem um vermelhão ali dentro e poderia escolher, né? Mas o jeito de fazer por fórmulas que eu fiz foi... Aqui eu fiz uma fórmula para cada célula onde eu estou vendo. Aqui deu ref porque até isso aqui é interessante, tá? Por isso que eu botei um CE. Vamos pegar uma do meio aqui que não tem problema. Aqui, o que eu estou fazendo? Aqui eu estou trazendo informações para esse local, mas do que estava lá na grid, fazendo o seguinte. Eu quero saber se a minha célula é vazia e se as minhas 4 células de cima, de baixo, da direita e da esquerda não são vazias. Então, o que eu estou vendo? Para cada direção, eu estou vendo se a que está em cima e abaixo não é zero, tá? A que está acima, abaixo, na esquerda, na direita não é zero. E se a própria célula que eu estou nessa posição lá no mapa é zero. Então, 5 coisas tinham que ser positivas, né, ou verdadeiras, para me retornar verdadeiro aqui. Primeiro, se a célula que eu estou é vazia e se a de cima, de baixo, da esquerda e da direita não são vazias. Então, vocês podem ver, ó, vou dar um scroll aqui embaixo, ó,
teve uma que deu 1, porque só tinha uma que ela era vazia e as 4 do lado não eram, né? E aí só tem uma manipulação que eu fiz aqui com uma função concat, né? E a função c, if, né? Se... O que eu fiz aqui? Se o meu mapa aqui em cima é igual a 0, eu não quero nada. Se não, eu quero a linha e a coluna da informação. Isso aqui me daria a linha e a coluna de todo mundo lá dentro. E aí eu só dei um concat, porque para todas as outras que é 0, ele vai dar vazio. Então, é como se eu estivesse gerando uma matriz inteira dessa aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu deletar aqui para vocês. Aqui tinha feito outras coisas antes, só para só para eu ver. Tá, não preciso que calcule todo mundo. Aqui, ó. Vou copiar isso aqui, só que sem o concat. Ctrl C, ok. Vou dar um igual e vou colar aqui. Ele vai fazer uma matriz dinâmica grandona, como em todas as células aquilo vai ser igual a vazio, ele só vai me dar o endereço naquela que está disponível. Ó, aqui é K33, né? Então ali eu mandei ele dar o endereço. Ó, se for vazio, ou se for 0 aqui, me traz vazio. Por isso que ficou essa matriz toda vazia. E quando não for vazio, me traz a linha e a coluna dela. Então deu o K33 ali, que é o que a gente botou aqui. Tranquilo? Esse aqui é o jeito de resolver com fórmulas, né? Bom, bônus 3. Qual é a soma de todas as células amarelas, né? O que eu fiz aqui? Eu mandei fazer toda aquela máscara lá vezes 1, né? Se eu fizer isso aqui tudo vezes 1, né? Vê o seguinte, ó. Se eu fizer tudo isso aqui, toda essa grid aqui vezes 1, o que é texto vezes 1 vai dar erro e o que é número vezes 1 vai dar o próprio número, né? Então o que eu fiz ali foi o seguinte. Multipliquei tudo por 1 e se for erro, né, quando der erro eu quero que dê 0. Então no final das contas a gente só vai ficar com números onde é números e onde era texto, que a multiplicação teria dado erro, eu mandei dar 0. Com isso a gente tem só uma matriz feita de números, vários zeros e vários números que são números mesmo da grid, e depois eu só somei. Né? Então aqui, bem tranquilinha também a bônus 3, né? Como é que está o nosso vídeo, 27 minutos, já estamos acabando. Né? A bônus 4, o que era a bônus 4? Ó, removendo todas as letras e transformando a isogrid, né, em números, então todas as referências de célula, eu quero somente aqueles números, não quero mais a letra. Então o que era K22 vai virar 22, o que era G9 vai virar 9, o que era W15 vai virar 15, né? E com isso, a gente tem, né, aqui transformado, né? Primeiro a gente tinha todas as referências, e aqui o que eu fiz? Olha, aqui é interessante. Eu fiz uma função reduce, onde eu estou fazendo uma substituição em sequência. Então, eu estou substituindo aqui todas as letras do alfabeto por nada. Né? Então, para cada uma das minhas letras, né, a sequência aqui, eu estou pegando 26 valores. Aí estou pegando o caractere Unicode, que em inglês é unichar. Então, eu estou pegando 26 letras a partir do 65, né, que nos dá as letras maiúsculas. Né? Então, eu estou substituindo todas as letras por nada. Depois disso, eu estou fazendo vezes 1, porque o que acontece? Ó, aqui esse 23 era, sei lá, B23, aqui esse 22 era A22, né? Então tudo que era letra aqui, eu tirei a letra e deixei só o número. Bom, uma vez que a gente tem isso feito, é só somar isso aqui, né? Então acho que é isso que eu estou fazendo, né? Exatamente. Depois que eu transformei todas as referências de texto em valores, é só somar que está aqui pronto pra gente, né? Ok, a bônus 4 foi. A bônus 5, né, baseada nas regras do nível 5, né? Vamos ver o nível 5. O que era o nível 5? O nível 5 era para a gente somar todas as adjacentes, né, na vertical ou na horizontal. Então aqui estava perguntando, baseado nas duas direções, né, que pode ser uma diagonal ou a outra, e todas as referências, qual é o máximo possível, qual é a maior soma possível para uma determinada isoref, né? Então esse jeito que eu resolvi aqui eu achei bem interessante, porque o que acontece? Né? Vou pegar aqui, ó. Foi um jeito bem interessante de fazer. Se eu pegar o A1, só teria esses amarelinhos aqui para somar, né? Ó, se eu pego A1 adjacente, seriam só esses aqui. Se eu pego o B2, eu teria, se fosse na vertical, esses aqui, né? Porque eles são os adjacentes na vertical, ou se eu fosse na horizontal, né? Se eu pegasse o B2, seriam esses aqui. Né? Se eu pegasse o E4, se fosse na vertical, seriam esses aqui, né, as duas adjacentes, né? E se fosse o próprio E4, só que na horizontal, seriam esses aqui, ó. Pega todo mundo, né? Então, o que eu estou fazendo? Na verdade, são as mesmas regras do nível 5,
Só que aqui no meu caso, ao invés de eu testar todos, eu só fiz uma escolha inteligente, porque como isso aqui é uma grid, né, uma malha que ela vai cascateando, eu só escolhi de forma inteligente os lugares que eu tinha que somar. Então eu fiz uma tabela de dados, pegando as duas direções, sempre a horizontal e a vertical, e somando para todas as combinações possíveis, porque eu fazendo assim, né, A1, B2, C3, D4, eu tenho certeza que para A1 e B2, se eu fizer nas duas direções, eu peguei toda uma porção do mapa. Na B2 também, vertical e horizontal, eu peguei toda a porção do mapa. C3 aqui também peguei toda a porção do mapa. Então, na verdade, as combinações dessas células aqui, em específico, que foi uma escolha inteligente, é a mesma coisa que está fazendo a questão 5, tá? A mesma coisa. Eu só estou pegando células inteligentes aqui para conseguir mapear o mapa inteiro e estou vendo nas duas direções. Então, aqui foi um uso de um pensamento prévio, né? Porque eu teria 26 células, né? Ou melhor, 26 não, teria. Aqui eu tenho 26, lá eu teria 26 vezes 26, né? Então, 26 vezes. Opa, vezes 26. Ao invés de calcular 676 células vezes 2, né? Porque, opa, seriam as duas direções para cada uma das células do mapa, eu consegui fazer isso aqui e dividir por 26, porque ao invés de todo o mapa, eu consegui pegar 26 células representativas que também já mapeiam todo o mapa. Então, esse aqui é um exemplo interessante de força bruta, que seria fazer todas, versus esse pensamento um pouco mais otimizado, que é escolher só quais fariam a diferença. Né? Então, aqui é uma tabela de dados de duas dimensões. Então, eu estou mudando os valores e estou mudando as direções, e aqui ele está calculando para mim. Então, uma vez calculada para cada célula as duas direções, é só eu fazer o máximo das respostas. Até não peguei o Z aqui de propósito antes, porque como o Z estava no canto, ele nunca seria o máximo. Mas até dá para botar aqui, tá? Não muda, dá na mesma, né? A resposta é 285. Então, isso aqui é o jeito que eu fiz, tá? Deixa eu voltar aqui para mim. Fazendo uma tabela de dados de duas variáveis para calcular todas as possibilidades que, nesse caso, cobrem o mapa inteiro, e uma vez com todas elas feitas, é só eu pegar o máximo, né? Ok, voltando aqui então, vou dar um zoom out só para ficar bonitinho ali. Pessoal, acabou aqui então 32 minutos de explicação, né? Vocês viram que eu não estava resolvendo uma por uma, eu estava explicando, porque isso aqui é um pouco da cabeça do desenvolvedor, né? Na verdade, esse desafio, eu que criei ele, e foi esse o jeito que eu pensei na solução quando eu desenvolvi. Então eu peço que para todo mundo que achou interessante, que ou não entendeu nada, porque isso aqui de fato requer um entendimento um pouquinho melhor, né, de como é que funciona deslocamento, linha e coluna, e saber como fazer essas rotações, né? Comenta aqui para mim se vocês gostaram, se não gostaram, o que fizeram diferente. Eu, honestamente, né, modéstia à parte, eu acredito que foi uma solução super enxuta, super inteligente, mas claro, isso aqui eu tive, entre aspas, né, tempo infinito para fazer, porque eu estava desenvolvendo. Então, primeiro eu tive a ideia de rotacional e eu nem sabia como é que eu ia resolver. Então, esse aqui é o jeito da resposta que eu cheguei depois de bastante pensar. Eu não teria conseguido resolver isso em tempo real desse jeito, com certeza não. Por isso que é a diferença, né? Por muitas vezes a gente sabe e consegue chegar na resposta com bastante tempo. A questão é, ali na pressão, com volume em volta no campeonato, e narrador e torcida, né, e a tua própria pressão, como é que tu faz isso ali, né? Então é muita coisa envolvida, mas eu espero que tenham gostado, né? Lembrando aqui no final também, deixa eu voltar para lá. Lembrando, tá aqui o QR Code, o link vai estar na descrição, né? Esse tipo de raciocínio, explicar como se resolvem as coisas, tudo vai estar explicado no meu curso. Aqui o QR Code está como lista de espera, mas eu não sei quando é que vocês vão acessar, se vai estar na lista de espera ainda ou se já vai estar a compra validada. Mas fica aqui o meu lembrete para vocês, tá? E lembrando que esse aqui foi um desafio que eu desenvolvi, né? Foi utilizado nas semifinais agora do Campeonato Mundial de Microsoft Excel 2024. Espero que tenham gostado, deixem os comentários novamente, espero vocês até a próxima, tá, pessoal? Muito obrigado, valeu!